Vivo aí, sim. Ok? Bem, pessoal, vamos lá, né? Agora vai. Boa tarde a todos. E o Supremo Tribunal Federal ontem, que papelão, tenho certeza que você não gostou. Aliás, quem pode gostar? Né? Na verdade, nesses 5 anos da Operação Lava Jato, esse foi o golpe mais violento contra a Operação Lava Jato. Eu não tenho nenhuma dúvida que enfraquece, que cria dificuldades incríveis. Essa transferência de responsabilidade da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral só favorece a impunidade. Vamos deixar de lado os preciosismos jurídicos, né, e constatar com clareza: a decisão do Supremo Tribunal Federal afronta a sociedade. Não há como não afirmar desta forma. Trata-se de uma trombada na aspiração nacional. Afinal, a Operação Lava Jato passou a ser uma esperança da nossa gente de que estamos caminhando para uma nova justiça no Brasil, onde todos seremos iguais perante a lei e onde a justiça derrotará sempre a impunidade. A Operação Lava Jato se constituiu nesta esperança. Ela foi, sem sombra de dúvidas, um marco na nossa história. Esse golpe sofrido ontem é de consequências imprevisíveis. Eu não posso afirmar. O que eu posso dizer é que, em primeiro lugar, deveria estar a prioridade para a sociedade, que é a Operação Lava Jato eficiente, com a instrumentalização necessária para cumprir bem o seu dever e oferecer os resultados que o povo brasileiro exige. E o Supremo não contribuiu no dia de ontem de forma alguma. O Supremo promove um retrocesso. Eu não sei quais serão as consequências. Uns dizem, olha, algumas condenações poderão ser anuladas, outros dizem, não há hipótese de anulação das condenações. Mas não há dúvida que a Justiça Eleitoral não é aparelhada para o julgamento de ações complexas. Essa transferência de responsabilidade, portanto, beneficia os malandros, os marginais do colarinho branco, sobretudo os marginais do colarinho branco. Então é evidente que nós não podemos apoiar essa iniciativa. É bom dizer que a Justiça Eleitoral não está aparelhada e mais. 1/3 dos juízes são advogados militantes. Ocorre muitas vezes que durante o dia o advogado prepara a defesa do réu e à noite se torna juiz para julgá-lo. Esta é a possibilidade real neste caso. Portanto, deixando de lado, vamos de novo as peculiaridades jurídicas, né, ou o preciosismo jurídico. O que importa é essa aspiração nacional de mudança que é latente. Depois nós verificamos que o presidente do Supremo Tribunal Federal quer investigar promotores, procuradores da Operação Lava Jato e auditores da Receita Federal, alegando supostas calúnias e, evidentemente, isto me faz lembrar de uma tática da marginalidade. O que fazem os marginais, os criminosos? Eles procuram desqualificar quem denuncia para se defender. Defendem-se os marginais tentando desqualificar os que denunciam. O Supremo não pode agir desta forma. O presidente do Supremo não pode adotar um procedimento desta natureza, procurando
ao anunciar uma investigação para alcançar procuradores da Lava Jato e auditores da Receita Federal, desqualificar aqueles que tentaram cumprir o dever, investigando na Operação Lava Jato e na Receita Federal, auditando as contas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Enfim, é um procedimento também reprovável e condenável. O outro ponto que eu queria abordar nessa conversa com vocês é a CPI Lava Toga. Eu assinei a CPI. Aliás, não poderia ser diferente, eu adotei como prática o combate à corrupção sempre, né? Em todos os momentos, desde o primeiro momento. E quando há uma denúncia, há que se investigar. Obviamente, quando você propõe uma CPI, você não está seguro de que vai condenar alguém. Eventualmente, você pode absolver. Você pode oferecer um atestado de boa conduta. Portanto, quem não deve não tem por que temer. Eu tenho um histórico em relação às CPIs que me obriga a assinar todas elas, por uma questão de coerência. Quando governador, houve um desvio na Secretaria de Saúde e deputados de oposição quiseram instalar uma CPI. Eu pedi que todos assinassem, que todos os deputados assinassem o requerimento propondo aquela CPI na Assembleia do Paraná. Ocorre que fui mais rápido, instaurei o inquérito administrativo, investiguei, revelei os fatos, com transparência divulguei e encaminhei ao Ministério Público. A CPI não se instalou, não houve necessidade. No Congresso Nacional, no Senado Federal, à época do governo Fernando Henrique Cardoso, eu fui expulso do PSDB por ter assinado uma CPI para investigar a corrupção no governo. Integrante do PSDB à época, assinei a CPI, exatamente porque adoto esse comportamento de coerência. Fui expulso e as consequências foram terríveis, não é o caso agora de dissertar sobre elas. O prejuízo pessoal foi enorme, prejuízo inclusive em relação à minha trajetória política. Fiquei desarmado, desestruturado, desaparelhado politicamente e desperdicei oportunidades de ascensão política. Enfim, cumpri o meu dever, fiquei com a consciência tranquila. Fiquei com a consciência tranquila. Lembro-me muito bem que, quando fui expulso, o meu pai ainda vivo, né, um agricultor simples, né, ele me telefonou e disse: olha, meu filho, não fica triste não, quando o joio é demais, é mais fácil arrancar o trigo. E eu guardei essa frase dele, que é da sabedoria rural, com certeza ela ensina. Enfim, eu assinei, no dia anteontem, né, eu assinei a CPI Lava Toga, porque o requerimento agora é completo, ele apresenta 13 fatos determinados. Então, qual é o objetivo? É investigar os tribunais? É investigar o Poder Judiciário como um todo? Não. É investigar 13 fatos, 13 denúncias. Então, as pessoas sérias do Poder Judiciário não têm por que se preocupar. Devem apoiar a CPI, até porque ela oferecerá atestado de boa conduta àqueles que não forem alcançados por ela. São 13 fatos determinados que serão investigados se a CPI for instalada. Portanto, ela cumpre esse requisito regimental essencial para a instalação de uma CPI. Eu quero fazer uma rápida abordagem sobre isso. As CPIs tiveram grande importância no parlamento brasileiro. Eu participei de quase todas elas ao longo desses últimos 15 anos, com exceção das últimas, porque me recusei a participar. As CPIs que participei num primeiro momento
CPI do futebol, CPI da terra, CPI do mensalão, CPI dos correios, CPI dos bingos, enfim. Foram CPIs que produziram efetivamente. Depois o governo do PT aprendeu a dominar a CPI. E elas passaram a ser abafadas e não conseguiam revelar os fatos. Eram instaladas para esconder e não para revelar. A partir daí, eu me recusei a participar delas. Não participei mais das CPIs. Hoje nós temos um novo Senado. Temos 49 novos senadores. Dos 81, 49 assumiram agora. Portanto, é um outro ambiente e eu tenho alguma esperança de que esse Instituto da CPI possa ser reabilitado e ele possa realmente produzir resultados interessantes para o país. Então vamos a isso, não é? Vamos aguardar agora os procedimentos do presidente do Senado para a instalação desta CPI. Vamos aguardar para ver se não surgem novidades, retiradas de assinaturas e etc. Bem, hoje me indagaram, um jornalista do Globo indagou. Está havendo um conflito entre os poderes? Eu disse não. O verdadeiro conflito é o conflito dos poderes com a sociedade. Está havendo um divórcio entre os poderes, e aí eu me refiro aos 3 poderes, e a sociedade. Um divórcio entre as instituições públicas e o povo brasileiro. Vocês se lembram que durante a campanha eu repetia incansavelmente que havia esse divórcio e eu defendia a refundação da República, porque este divórcio nega a existência da República. A República que temos mais parece com o Império. O Supremo age muitas vezes ditatorialmente, como ocorreu ontem. Isso é próprio do Império e não da República. Muitos não entenderam bem a pregação que fiz durante a campanha eleitoral, propondo e assumindo o compromisso da refundação da República. Ontem o Supremo consagra a tese do divórcio. Esse divórcio se torna cada dia mais visível. As instituições públicas distantes das aspirações da nossa gente. Se isso ocorreu lá na Bahia há mais de 120 anos, né? Quando isso, no interior da Bahia, houve aquela revolta popular contra o governo, porque a população era massacrada, ignorada. Lá ficava patenteado esse divórcio entre governo e sociedade. Mas ele está presente hoje. Está mais moderno, mas está presente, esse divórcio está aí e nós precisamos refundar a República. Eu tenho que lamentar profundamente a decisão de 6 ministros do Supremo Tribunal Federal e tenho que aplaudir 5 ministros que tiveram a sensibilidade de ouvir o reclamo popular. Nenhuma justificativa invocando um preciosismo jurídico, porque as interpretações são flexíveis, né? Nenhum pretexto que leve em conta o preciosismo jurídico de um rigor interpretativo que desagrade a sociedade, que afronte o povo do país, que trombe na aspiração maior da nossa gente, pode receber o nosso aval. Nós estamos contra isso. Nós temos que nos colocar contra isso. Veja, eu vou insistir mais uma vez antes de terminar esta conversa com vocês. Tem uma coisa muito importante que está ficando em segundo plano. Eu não me conformo com isso. Eu não entendo como é possível alguém reivindicar uma nova justiça sem acabar com o foro privilegiado. Eu não entendo como alguém possa acreditar numa nova justiça preservando o foro privilegiado. Sendo contemplativos com
essa estratégia protelatória que tem por objetivo salvaguardar o interesse de marginais da política, da administração pública, que cometeram ilícitos e que estão sendo protegidos por esse manto execrável do foro privilegiado. Não, eu não entendo como a nossa imprensa pode ficar omissa, como algumas lideranças políticas podem ficar caladas e como alguns movimentos, inclusive, que se dizem responsáveis pelas mudanças que ocorreram no país durante o processo eleitoral, possam ficar também omissos. Olha, em 2013 a população foi para a rua fazer o quê? A população brasileira foi para as ruas em 2013, a partir de 2013, em várias oportunidades, exigir mudanças, exigir uma nova justiça. Mas como nós vamos consagrar uma nova justiça no país se nós não acabarmos com o foro privilegiado? Eu indago, se fosse um projeto de origem popular, haveria esse silêncio em relação a ele na mídia nacional? Ou estariam estampando manchetes? Por quê? É porque é de autoria de um modesto senador que esse projeto fica empacado. Desde 2013 nós estamos brigando para acabar com o foro privilegiado de mais de 55 mil autoridades no Brasil. É porque é de autoria de um parlamentar? Por que essa dificuldade de dar crédito a alguém na política do país? E de dar só espaço para o negativo, para o escândalo, para o crime, para o roubo, para a corrupção? Não há necessidade de divulgar o nome do autor. Divulguem a causa. Divulguem a causa. Exijam comportamento, atitude, providência em relação a uma causa essencial para o país. É isso que nós estamos reivindicando. Não quero saber dos méritos da vitória, da iniciativa, não quero saber nada disso, não importa. Deixa isso para lá. Não sei nem se eu serei candidato alguma vez mais na vida. Não é isso que importa. O que importa é a coerência, é a postura, é a atitude. Ou eu quero uma nova justiça ou estou mentindo. Por que o presidente da Câmara não coloca em votação o projeto? Qual é a razão? Não adianta trazer pretextos que gostaria de alterar o projeto, porque alterar é para camuflar, é para mistificar, é para escamotear a verdade. Como diz um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ou você quer ou não quer acabar com o foro privilegiado. Se quer acabar com o foro privilegiado é desta forma, é acabando com ele. Não é inventando desvios, subterfúgios, não. É acabando mesmo com o foro privilegiado. Por que acabar com o foro privilegiado? Quero um exemplo recentíssimo, né? Nesses 5 anos, 151 pessoas foram condenadas aqui em Curitiba, na República de Curitiba. E lá no Supremo Tribunal Federal, apenas um deputado foi condenado. Aqui a soma destas 151 pessoas presas, 151 pessoas condenadas, dá mais de 200 anos de cadeia. Lá dá 13 anos de cadeia. E lá estão, evidentemente, luminares desse processo de corrupção no país. Artífices principais do processo de corrupção estão entregues ao Supremo Tribunal Federal. A impressão que fica é que essa estrutura do Supremo foi idealizada para não funcionar. É para não funcionar. Então, se nós acabarmos com o foro privilegiado, todos esses luminares a que me referi, entre aspas, né, esses artífices principais desse grande escândalo de corrupção que a Operação Lava Jato investiga, serão tratados aqui como cidadão,
não serão mais colocados no alto desse pedestal de privilegiados, como se fôssemos diferentes diante da lei no país. Aí sim nós poderemos dizer, o artigo 5º da Constituição está sendo respeitado. Lá diz que somos iguais perante a lei, mas não somos. Porque lá há o dispositivo que nós estamos excluindo agora com o nosso projeto. Esse dispositivo é que introduziu essa aberração do foro privilegiado. Não existe em nenhum outro país do mundo nada igual ou parecido ou muito próximo do que ocorre no Brasil em matéria de privilégio das autoridades. Então somos um país atrasado, somos um país do retrocesso, e o fim do foro vai significar um salto civilizatório. Nós vamos avançar sim na direção de uma nova justiça, superando todas essas dificuldades. Enfim, para concluir, eu falei que a justiça eleitoral não é aparelhada para julgar ações complexas, ações criminais complexas que envolvem políticos, essa mistura de caixa 2 com corrupção. Isto é visível, o próprio ministro Sérgio Moro acaba de dizer isso, tantos outros, Joaquim Barbosa afirma a mesma coisa. Ontem eu vi a Raquel Dodge dizendo que, na opinião dela, essa decisão do Supremo não vai alterar condenações já realizadas, mas ouvi o ministro Marco Aurélio dizendo que sim, que esta decisão de ontem pode anular condenações já concretizadas. Então, eu particularmente não sei o que ocorrerá. Não sei, só o tempo dirá. O que eu sei é que foi um golpe terrível na Operação Lava Jato e uma afronta ao povo brasileiro. A Justiça Eleitoral não tem estrutura e não está aparelhada para esse julgamento, mas ela gasta muito do dinheiro público. Em 2017, sem eleição, foram 7 bilhões, mais de 7 bilhões de reais. E você sabe, o Brasil tem um modelo próprio de justiça eleitoral. É o único, modelo único. Os outros países do primeiro mundo não possuem a justiça eleitoral. Existe outro mecanismo para a administração dos pleitos eleitorais. Agora, aqui no Brasil, você vai a Brasília e olha a sede do Tribunal Superior Eleitoral, você pensa que está em Dubai, na frente de um hotel de 5 estrelas. Eu nunca fui a Dubai, um dia pretendo ir, mas eu vejo as fotografias. Essa sede do Supremo Tribunal Federal em Brasília é um escárnio à pobreza. É algo maravilhoso. E resolve? Não resolve. 7 bilhões de despesa em 2017, mais de 7 bilhões, sem eleições, é um cabide de emprego. Portanto, isso é que tem que ser visto, isso é que tem que ser considerado. E nós estamos aqui exatamente para dizer aquilo que nós pensamos, que muitas vezes reflete exatamente o que você pensa e gostaria de dizer e muitas vezes não pode. Pode continuar nos acompanhando, mandando as suas mensagens, os seus comentários, as suas sugestões, as suas críticas. Pode continuar se puxando a minha orelha se for necessário, mas eu estou aqui para repercutir aquilo que você quer. Eu só pretendo fazer, como senador, nesses 4 anos de mandato que ainda tenho, aquilo que você deseja. Evidentemente, aquilo que as pessoas lúcidas desejam. Obviamente, me perdoem a força de expressão, mas há idiotas que querem corrupção, sujeira, lambança, incompetência, aí eu não posso. Mas aquilo que você que é lúcido, inteligente, preparado, ou você que tem noção do tempo, você que tem sensibilidade humana, você terá sempre aqui o seu porta-voz à sua disposição. Um grande abraço, um ótimo sábado, não, hoje é sexta ainda, então um ótimo final de semana a todos vocês.